Bem-vindos ao canal Vale Lembrar, eu sou o Dini Spíngolo, professor e bailarino, e o assunto do vídeo de hoje é preconceito. Eu tava aí vivendo essa semana, e aí veio uma seguidora no meu Instagram falando assim: Dini, posso fazer uma sugestão de pauta? Eu falei, claro, imagina, fica à vontade. E aí, na hora de fazer a sugestão, ela me contou uma historinha. E a historinha dela, não vou citar nomes nem local para não identificar, mas era uma historinha mais ou menos assim. Dini, eu queria que você abrisse uma pauta e falasse sobre a questão da visibilidade do adulto e o preconceito que esse adulto sofre na sala de aula dos professores e dos alunos mais jovens. E aí eu falei, oi, do que a gente está falando? E aí ela foi me narrando toda uma situação que eu falei assim pra ela, gente, eu vivo numa bolha, tô submerso numa bolha, porque a história do preconceito é uma longa história, uma longa militância, um longo assunto. A gente entende que o balé é super excludente, que a gente vive no país do futebol, né? Então tem o preconceito do menino, tem o preconceito da menina, tem do peso, tem da altura, tem da cor. São muitas pautas de preconceito que a gente lida diariamente e a gente vem trabalhando isso e ganhando mais espaço com o passar do tempo. Mas ainda é um assunto que precisa ser dito e falado muito. Só que até então, nunca tinha entrado nesse mérito do adulto que sofre o preconceito ali na hora do aprender. E aí eu falei assim, não tô entendendo, me explica melhor isso. Bom, ela narrou a história toda, ela falou como é que funcionava a questão do mercado festival, do adulto, que de fato o mercado dos festivais não enquadra esse adulto, porque adulto tem que ser profissional e não pode ser iniciante. Ela narrou essa coisa do ser iniciante e ser um adulto iniciante é valer menos do que uma adolescente intermediária. E aí essa coisa do valor, ela foi me falando um monte de coisa que eu falei que assim, oi, a gente tá falando sobre o quê? Porque onde eu tava que eu não peguei nada disso. Como todo mundo sabe, eu tenho esse canal aqui há 5 anos, esse canal foi feito para os meus alunos adultos. Eu trabalho com alunos adultos aqui o tempo todo, tem um monte de gente que chega até mim diariamente e me escreve, Dini, que bacana, você aqui, eu sempre sonhei, você abriu a porta, mas eu nunca tinha parado para olhar como que são os adultos que estão dançando dentro das outras escolas e o preconceito que eles sofrem lá. Bom, ela fritou a minha cabeça durante esse papo, a gente teve uma conversa lá, e eu falei para ela como que funciona na minha escola, que o adulto, ele tem um espaço, na minha escola não tem essa de adulto, ponto, tem adulto iniciante, tem adulto intermediário, tem adulto avançado, tem adulto que faz ponta, tem adulto que dança todo final do ano, mas eu tenho adulto que não dança, então eu tenho todo tipo de adulto e lido, entendo e separo todo mundo, assim como eu tenho todo tipo de adolescente na escola. Eu tenho adolescente que faz por atividade física, por hobby, e tem adolescente que quer ser profissional, e a gente lá na escola, a gente leva cada um pro seu rumo bonitinho, para não exigir de quem não quer e exigir de quem precisa. E assim eu lido com os meus adultos. Só que nunca flagrei na minha escola, na minha bolha, um momento como esse, em que alguém se valeu mais porque eu sou jovem, eu tenho 15 anos e você tem 40, sai pra lá. Isso nunca aconteceu dentro do meu universo. Eu sofri os meus preconceitos por ser menino lá no começo, blá 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 blá, aquele todo preconceito que a gente já sabe, da militância, mas isso é uma coisa que ficou lá atrás, que não é mais presente na minha vida hoje. E aí, ela fritou a minha cabeça, e aí eu falei assim pra ela, vou fazer uma pauta sobre esse assunto, e comecei a escrever algumas coisas sobre esse assunto, só que minha cabeça entrou em parafuso, e aí eu falei, calma, antes de falar sobre esse assunto, eu vou lá no canal, e vou abrir uma enquete, e vou falar assim para as pessoas me escreverem as suas histórias. Então esse vídeo nada mais é para falar sobre preconceito, mas para perguntar para ti, que tipo de preconceito tu sofreu? Tu, adulto, que quis começar a dançar e não começou, quando tu foi fazer a tua primeira aula, tu sofreu algum tipo de discriminação dentro da sala de aula? Esse vídeo vai servir para mim como, vamos falar assim, de pesquisa da galera que frequenta aqui o Vale Lembrar, para eu saber
Que tipo de preconceito tu sofreu? Se tu sofreu algum tipo de preconceito, conta pra mim qual foi. Pra gente poder chegar a uma conclusão. Algumas coisas eu já faço ideia, já tenho na minha cabeça de por que rola esse tipo de preconceito, mas pra gente ter um pouco mais de base para poder discutir sobre e também para conseguir se armar contra esse tipo de coisa, porque é aquela velha história, gente, em pleno momento em que a gente vive, você ainda olhar para alguém e menor, melhor idade, isso é um assunto já fora da moda, vamos combinar, né? Mas a gente entende que tem muita gente aí fora da casinha que precisa ser colocado dentro da casa. Então, esse vídeo vamos falar assim, é um vídeo de laboratório, um vídeo de pesquisa. Porque uma das coisas que ela me disse foi assim, Dini, no seu canal e nos outros canais, aí ela citou lá as outras pessoas que têm canal aqui pelo Instagram, pelo YouTube, que é um pessoal que eu conheço, que também faz um trabalho parecido com o meu, se não igual, e ela falou, eu vejo vocês falando muito sobre incentivo, sobre desânimo, sobre depressão, sobre que não tem idade, que todo mundo pode, mas eu não vejo nunca vocês falarem sobre o preconceito que sofre em quem já tá fazendo. Aí o meu cérebro fritou na hora, eu falei, não, de fato, a gente não fala do preconceito que as pessoas sofrem porque, na teoria, não tinha que estar sofrendo nenhum tipo de preconceito. Porque a gente já tá lá naquela militância das minorias, né? É o viadinho, é o gordinho, é o baixinho, é o tudoinho, né? Aquela coisa toda que a gente já fala bastante, que é lamentável que ainda tenha. Mas a gente nunca tinha me deparado com um adulto que venha me trazer uma história de que eu sofro preconceito porque eu faço aula de intermediário, tá cheio de adolescente na turma, e as adolescentes me distratam porque eu sou adulta. Eu não ganho papéis porque eu sou adulta, eu não vou para festival, eu não sou dentista na escola porque eu não sou um produto que vai crescer, que vai fazer exame. Isso bateu na minha cabeça como oi, não tô acreditando que isso tá acontecendo. Não tô acreditando que a gente ainda tá falando, que a gente tá falando sobre isso e que tem ainda isso para falar. Então a ideia desse vídeo era ser um vídeo de questionamento para ti que tá aqui me acompanhando, para ti que já foi para a escola ou que nunca foi. Quais foram as barreiras que tu enfrentou, se tu enfrentou barreiras, que tipo de preconceito você sofreu, conta aqui pra mim, que eu vou compilar tudo de uma forma para que isso sirva de material pra gente levar adiante. Então conta aqui pra mim se tu sofreu algum tipo de preconceito, se foi por causa disso que tu parou, ou se foi por causa disso que tu nem começou. Conta aqui pra mim que eu vou compilar todas as histórias de uma forma bacana e falar melhor sobre esse assunto. Até mais!